Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 12 e nesse capítulo nós vamos falar da purificação da mulher depois do parto. É um capítulo pequeno, apenas com 8 versículos, porém, para os nossos dias, é um capítulo complexo e desafiador. Então, vamos ver por partes, tá? Então, vamos ver a partir do versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e orientou-os. Fala aos filhos de Israel e os instruis. Quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Então, aqui nós vemos que as mulheres, quando ela tivesse um filho, ela era considerada impura, em algumas Bíblias diz imunda, durante 7 dias, por um período completo, como nos dias da sua menstruação. Então, quando a mulher também estivesse menstruada, ela estaria na mesma condição de impura ou de imunda. Essa palavra impura ou imunda, para nós aqui do século XXI, nos assusta e parece algo que a mulher era desprezada. Agora, para nós olharmos todo esse capítulo, nós temos que entrar no contexto e nos transportar para o passado e ver a cultura antiga. Então veja aqui, olha, nós temos a respeito da menstruação. Vamos falar primeiro a respeito da menstruação. O sangue ele era considerado por Deus a vida, o sangue é a vida. E quando uma mulher menstruava, era como se ela estivesse perdendo a vida por não ter gerado um filho. Porque ali a menstruação é o útero ali perdendo todas aquelas camadas, porque ali não foi feito o ninho para uma criança. E no período menstrual, também pensa bem, a mulher ela estava sendo guardada dos muitos esforços. Antigamente o serviço era muito braçal e também ela estava sendo guardada quanto a isso e guardada quanto ao relacionamento sexual e de ser tocada por homens nesse período. E também vemos que ela poderia ter mais cuidado com a saúde e higiene dela, pois nessa época manter-se limpa nesse período menstrual não devia ser nada fácil, né? Se hoje ainda acontece com todos os recursos que nós temos, muitas vezes sujar a roupa, ficar incomodadas, imagine antigamente. Ressalto, viu, que estar impura ou imunda não está falando do caráter nem da virtude, mas sim da natureza biológica da mulher, pois quem nos criou foi o Senhor, né? Também, aqui é meu parecer, né? Eu creio, se não fosse o pecado ter entrado na carne do ser humano, estas coisas seriam tratadas de outro jeito, pois não seria uma barreira entre Deus e o homem de ser considerado impuro e imundo. Mas estamos aqui, né, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, falando de um ser humano pecador que ainda estava sob a lei mosaica e que Jesus não tinha vindo. Então a gente tem que observar todo esse contexto. Então vamos aqui dar continuidade à leitura. Nós temos aqui dizendo que no versículo 3, no 8º dia, então quando ela desse à luz a um menino, ela ia ficar impura durante 7 dias e no 8º dia o prepúcio do menino, do bebê, será circuncidado. Então aqui nós temos o que? Ressaltando essa parte. Se for menino, a mulher ela era considerada imunda por 7 dias, no 8º o bebê ia ser circuncidado. E depois ela ficaria mais o que? 33 dias para se purificar do sangramento. Então vamos ver um pouquinho sobre o que era a circuncisão. Lembra, a circuncisão foi instituída por Deus lá nos tempos de Abraão. Era feita em cerimônia onde era cortado a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, que também é chamado de prepúcio. Algo bem parecido com a cirurgia da fimose que é realizada hoje nos nossos tempos. Ela era realizada nos meninos no 8º dia. E isso o Senhor já tinha falado lá para Abraão, em Gênesis 17, 12, que diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Então, esse ato da circuncisão, ele tinha o objetivo de uma aliança com Deus, de remover a carne e viver segundo a vontade de Deus. Que nessa época era o que? Seguir aqui, como nós estamos vendo, as leis, as ordenanças.
Então perceba que cortar a carne do prepúcio está ligado a um órgão reprodutor masculino. Assim também é uma linguagem simbólica, né? Porque é o quê? É gerar uma nova vida. Então, e não gerar segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus, não simplesmente sendo um prazer do homem, mas é uma aliança de serem o homem e a mulher uma só carne e gerar e multiplicar. Então, fazer a circuncisão tinha o objetivo de uma aliança com Deus, deixando desejos da carne de lado e seguindo a vontade de Deus, né? Era o que diferenciava também o povo de Israel dos outros povos. Outra coisa que eles não sabiam naquela época, mas que hoje para nós temos o conhecimento, que a circuncisão favorece uma melhor higiene do órgão genital masculino e assim está associado a menor risco de doenças ginecológicas para a mulher, tipo infecção urinária, câncer, e também com menor índice de infecção para o homem também, porque ele podia fazer uma higiene melhor. Então, isso nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. E na Nova Aliança, a partir do Novo Testamento? Olha o que Paulo diz em Romanos 2, 29. Ele diz assim, ó, porém o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão a que é de coração, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, hoje a circuncisão, ela está onde? A que é do coração, no espírito, e não segundo a letra, não segundo a lei, né? E também em Gálatas 5:6, Paulo diz assim, portanto, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, hoje nós estamos vivendo outro contexto, né? Agora, vamos dar continuidade aqui no versículo, a partir do versículo 4. Então, em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da purificação. Então, o que nós temos aqui? Após o parto, então havia um período de 33 dias. E o que seria isso se nós olharmos melhor? Era uma limpeza interna, pois o útero, ele, depois que o bebê nasce, ele tem que o quê? Tirar todas aquelas camadas que ainda continuaram ali e ele tem que voltar ao tamanho normal. Então, durante esse processo, o útero ele vai expelindo esse sangue que revestiu o útero durante a gestação. E esse período de purificação beneficiava a mãe e o bebê, uma vez que ela não poderia ficar cozinhando nem cuidando da casa durante esse período. Assim, ela poderia recuperar o seu corpo, o útero voltar ao lugar e criar laços com o bebê, estabelecer horários para mamada, porque ela ficava num relativo isolamento. E hoje a gente não vê isso, né? A gente vê as mulheres não respeitando esse período, saindo de casa, expondo o bebê, expondo ela, recebendo muitas visitas. E eu até quero fazer um adendo aqui, abrir uma aspas aqui. Hoje a gente vê a mulher, né, ficando muito com o celular na mão, e a gente sabe que o celular é o que? É um aparelho radioativo. E a criança não tem a calota craniana totalmente fechada, como o adulto, para proteger esses raios da criança. Então, a criança fica lá exposta a essas radioatividades. Hoje já tem verificado que crianças estão tendo mais câncer de cérebro por conta da radiação do celular. Já tem alguns estudos sendo feitos. Então, se a gente olhar para a época antiga, a gente vê que a mulher, ela tinha esse período para ela e para o bebê. E isso era o que? Era uma cultura ali dentro. Então, é interessante também, outra coisa, a mulher também nesse período, ela estava sendo guardada de não ter relações sexuais. Então, ela estava sendo guardada. Vamos ver agora o versículo 5. Agora vai falar versículo 5, se der à luz a uma menina, ficará impura 2 semanas. Lembra, do menino era 7 dias, de menina é 2 semanas, como durante a menstruação.
e ficará mais 66 dias purificando-se do seu pecado. Então a gente pode perguntar, né? Mas por quê? Porque a gente vê que se ela tivesse menino, o período de impureza seria o dobro de se tivesse um menino. Porque do menino, no total, seria 40 dias e da menina, no total, seria 80 dias. Não tem uma explicação clara quanto a isso. Contudo, eu estava vendo um comentarista bíblico dizendo que algo assim, que para mim fez sentido. Veja, a mãe ao gerar um menino, ela poderia ficar pura, ou melhor, a mãe ao gerar um menino, o menino ia passar o quê? Por ele ser do sexo masculino, ele ia fazer a circuncisão. Então, era como se também a pureza era mais rápida. Não sei se dá para entender, né? Também devemos lembrar que a mulher, aqui eu vou falar uma coisa um pouquinho delicada, tá? Também devemos lembrar que a mulher é que foi enganada pela serpente, não foi o homem. O homem foi induzido pela mulher. Temos dois fatos aqui: a mulher enganada pela serpente, ela que foi enganada, e ela induziu ainda seu marido ao erro, sendo que o Senhor fez a mulher para ela ser auxiliadora e não desviadora dos preceitos divinos junto ao seu esposo. Lembre-se, nesse capítulo eu estou focando na mulher, tá? Então, por isso que estou abordando todo dessa forma. Outra coisa, nós estamos falando da antiga aliança. Inclusive, se a gente for olhar na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde começa lá o livro de Mateus, começa na genealogia de Cristo. E ali é a única genealogia na Bíblia que tem nome de mulheres. Tem o nome de 5 mulheres. E é na genealogia de Cristo. Então, quando Cristo veio, ele restaurou a mulher como todo ser humano para estar limpos pelo seu sangue que ele verteu por amor a nós. Então, hoje, quando nós recebemos o Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós estamos limpos e a palavra também diz que, conforme nós vamos lendo a palavra, nós vamos sendo limpos também. Então, hoje a limpeza, ela é o que? De dentro para fora. A partir do sangue de Cristo, nos fez aceitáveis perante o Senhor, e também a palavra vai nos purificando. E do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos estar vendo aqui sobre o quê? Sobre depois que passasse os 40 dias para que a mulher tivesse tido o menino, ou 80 dias que tivesse tido a menina, a mulher ia apresentar uma oferta para o sacerdote para completar a sua purificação. E essa oferta era também mediante as posses. Então, se tivesse posse, ia oferecer, aqui deixa eu ver onde está, ia oferecer um cordeiro de 1 ano. E se não tivesse, poderia oferecer pombinho ou rolinha. Então, haveria 2 ofertas aqui. Uma oferta seria para o holocausto e uma oferta para o pecado. Então, não interessasse a classe social, todos iam oferecer essa oferta. Nós também vemos no Novo Testamento Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas 2, 22 a 24. Após o período também da sua purificação que ela completou, ela também levou a oferta para o holocausto e para os pecados. Ela levou a oferta do pobre, ou seria 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Louvamos a Deus que hoje estamos na era da graça, não é verdade? Que bênção! Contudo, não devemos usar desse amor do Senhor para não praticar a vontade de Deus. Então, vamos observar agora que o Senhor olha para o nosso coração e a circuncisão hoje, ela é no nosso coração. Jesus é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios
que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrar a orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.